Por que o tamanho do papel sulfite é um A4? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos 5 cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar 2 vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos 5 meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes, chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto, de 30 minutos mais ou menos, e sempre com muito bom humor, né, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts, acompanhe, siga e chacomrapadura.com. Beijo. Altair, temos aqui uma futilidade Cotidiana. vinda de um ouvinte. Muito cotidiana e interessante. No meu ponto de vista, interessante. Olha só, a pergunta veio do Rômulo Luiz Cruz da Costa, que tem 25 anos e é consultor comercial em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mais um carioca. Ele diz o seguinte: olá, Ken, Altair e Naruhodestinos. Adorei, a Naruhodestinos, Pessoal muito adorei. criativo. Tem uma pergunta muito fútil e talvez não tão útil. Por que o tamanho do papel sulfite mais utilizado é o A4? E por que eles decidiram que o A4 tem esse tamanho, 29,7 centímetros por 21 centímetros? Existe alguma ciência, alguma matemática envolvida nisso? Um abraço! Sim, Olha só, a resposta é sim. existe. Até eu sei que sim. Pois é, existe. Né? Agora a gente vai profundo aqui, hein? Altair? Exato, existe uma matemática muito antiga. A resposta curta você já tem. É. Né? Sim, tem matemática envolvida. Sim. Né? Mas agora não tem só matemática envolvida, né, Altair? Tem uma Tem história... filosofia envolvida. Tem trama, tramas, traição, exatamente. morte. É uma assim, novela. É uma novela. As pessoas nem imaginam quando pega um papel que alguém grita de dor. é. Coitado. Que alguém se afoga. Toda vez que você pega um papel, alguém se afoga. E começa onde? Ele começa na Antiga Grécia? Na é Antiga isso? Grécia, na época de Pitágoras. Olha só. Bom, todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras, tá? Mas vale a pena falar um pouco do contexto. As folhas A4, né, essa 29 por 21 mais ou menos, é de um princípio ligado ao Teorema de Pitágoras. Certo. Pra quem não lembra, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Triângulo reto. Isso, triângulo retângulo. Todo mundo lembra disso. Pitágoras viveu na Grécia Antiga. Ele deixou um legado muito importante. Depois que ele faleceu, não trabalhou só na matemática, porque na época você era tudo, né? Você era filósofo, você era tudo. Sim. Ele deixou alguns princípios filosóficos, meio místicos, que geraram, principalmente, se estabeleceu com força 100 anos depois da morte dele, mais ou menos. Mas logo depois da morte dele, um pouco depois, uma certa seita, não seria uma religião porque não tinha uma estruturação formal, Tá. mas uma seita chamada seita pitagórica. A seita pitagórica, ela influenciou muitos outros agrupamentos, seitas, crenças posteriores. Uma delas é um braço da maçonaria, também foi influenciado por certos princípios pitagóricos. Certo. Tá? A matemática, na época da Antiga Grécia, ela era vista como uma forma de religião. Hoje parece algo surreal, né? Tipo, a última coisa que você vai pensar numa religião é a matemática, né? Sim. Tipo, a matemática é algo real, objetivo, racional, né? Mas na época era tudo misturado, né, Altair? Era tudo misturado. Quer dizer,
matemática, deuses, filosofia e mitos. Sim, então, vale a pena falar como era o pensamento filosófico religioso da época, né? Que influenciou até a filosofia ocidental medieval. A matemática começou a ser algo não religioso, mais científico, entre aspas, mais formal, com Descartes. Discurso do método, aí eu ouço o nosso episódio lá, como eu sei que eu sou eu mesmo e não você, as duas partes. Começou com Descartes. Descartes trouxe no discurso do método que a forma científica, a epistemologia da ciência inicial para você testar hipóteses e tal, de forma indutiva e dedutiva, tem que ser a matemática. Tá? O gráfico cartesiano, tudo isso veio para dar uma sistematização para a matemática e tirar ela da ciência mais solta, medieval. Ou seja, é muito recente, né? Se muito, você pensar na história da humanidade... 300 anos. A gente tá falando de, sei lá, século XVI. 300 anos. Né? Falando de modernidade, né? Pois é. Então... E antes a gente tá falando... Pitágoras, a gente tá falando de Antiga Grécia. Pois é. Para os gregos, principalmente, os deuses, na verdade, eles eram politeístas, mas os deuses representavam entidades naturais. Então você tinha o deus da beleza, o deus da fauna, o deus das plantações e tudo mais, sol, enfim, o tempo, né? As entidades naturais eram representadas por deuses. Sim. Tá? Então, no sentido, Deus é a natureza. E você não vê os deuses, mas você vê o resultado das ações deles. E aí a tarefa dos gregos, né, pelo menos os cientistas, os que pesquisavam, era tentar descobrir as regras divinas nas coisas. Sim. E como era uma forma de perceber as regras divinas nas coisas? Avaliando proporções, avaliando a matemática, né? Principalmente a geometria. Então, os gregos adoravam coisas que você podia fazer com um compasso e um esquadro, sabe? Então, relações entre triângulos. Você não tinha álgebra, por exemplo, você não tinha x² igual a 3, você não tinha essas coisas, né? Então, a álgebra surgiu um pouco depois. Não surgiu na Grécia, a álgebra surgiu na Arábia, onde tinha uma outra perspectiva religiosa, né? Deus lá era um outro princípio, então por isso que surgiu a álgebra num lugar e a geometria mais no outro. Eles trabalhavam intuitivamente com a álgebra, mas por um viés geométrico. Tá? E aí eles tinham um princípio, começou com Pitágoras, Aristóteles e tal, que era assim, eles tinham a ideia de racionalidade. Né? O que era ser racional? Deus era racional, os deuses eram todos racionais. Claro que na mitologia grega, por exemplo, você vê que deuses sofrem, deuses cometem atrocidades, mas sempre tem uma moralidade por trás. Essa moralidade pode ser distorcida ou não, mas é uma forma de projeção da natureza humana. Tá? E toda a natureza humana, por mais bizarra que seja, ela tem regras básicas e essas regras podem ser medidas, tá? Por princípios. E o que é ser racional? Pitágoras, principalmente, ele achava que Deus se expressava na natureza construindo coisas, e essas coisas tinham formas. E se eu comparasse essas formas, ou seja, fizesse razões, A dividido por B, né? 4 dividido por 2, proporções, as proporções expressam a linguagem de Deus. Sim. Então, Deus se expressa de diferentes formas. O divino está ali, né? O divino está nas proporções. Sim. Então, Deus se expressa, ele quer dizer a mesma coisa de diferentes formas. Pega o número 4, por exemplo. O número 4 é um número inteiro, né? Ele é uma quantidade, 4 coisas, inteira. E ele pode ser expresso de várias formas, utilizando frações. Sim. Então, 4 pode ser 4 sobre 1, pode ser 8 sobre 2, pode ser 16 sobre 4. Ou seja, tem vários jeitos de, comparando duas coisas, chegar num número inteiro. Tá? Então, Deus pode falar com você de vários jeitos, mas sempre vai chegar numa questão inteira. Certo. Tá? E aí você tem a definição de razão, né? O que é uma divisão, né? Uma razão. Razão é uma fração. É uma fração. É uma divisão de uma coisa por outra. Veio da época do Pitágoras isso. Tá? E tem a definição dos números racionais. Certo. O que é um número racional? Todo número racional é um número que pode ser expresso pela divisão de outros dois números, sendo que esses dois números são inteiros. Sim. Tá? Então 4 é um número racional porque ele pode ser expresso de várias formas, dividindo dois números outros inteiros. Sim. Tá? 10 é um número racional. Por exemplo, 1/4. 1/4 é um número racional, porque você pode criar várias outras frações que, simplificando elas, dá 1/4. Sim. De dois números inteiros. Inteiros. Então, é a linguagem de Deus. Certo. Então, eu não sei quem é Deus, mas eu sei os resultados das ações deles. E é isso. Qual que é o papel do homem, né, do divino? Do homem era buscar entender toda a matemática, toda a geometria, porque aí você vai entender como Deus cria as coisas. Exato. Faz todo sentido, não faz? Esse era o princípio. Ou seja,
o divino está na proporção. A proporção nada mais é do que uma conta de divisão, que é uma fração, né? E que a gente dá o nome de razão. Isso. E Assim por como isso o racional tem a ver com a matemática. A matemática e a fração de números Exato. inteiros. E aí você tem a definição dos números racionais. Certo. Tá vendo? Tudo bem. Pitágoras, beleza. O mundo caminhava equilibrado, harmonioso. Bem, isso. O pessoal estudando lá com seu compasso, seu esquadro, tranquilo. Até 100 anos, mais ou menos, 100 anos depois que Pitágoras morreu, veio um herói, né? Herói mesmo, porque morreu em nome disso, coitado. Né? Que é o Hipaso de Metaponto. Hipaso de Metaponto. É, Guarda esse nome. Ele é bem menos famoso que o Pitágoras. Bem menos, é claro, né? Coitado. Ninguém sabe que Pitágoras é um cuzão, né? Ninguém sabe, coitado. Mas o Hipaso, coitado, ele era um pitagórico, fazia parte do grupo, da seita. Discípulo. Claro, estudava, normal, e um cara inteligente. Todos os matemáticos eram discípulos de Pitágoras. Sim, lá na Grécia, e todos né? estudavam, todos faziam seriamente a coisa, estavam bem. Aí o Hipaso lá, ele chegou e tava brincando, né? Coisa de geometria. E aí ele tem vários jeitos de provar isso, tá? Eu vou deixar também na descrição um papel com a prova, mas tenta usar o seu raciocínio abstrato geométrico. Ou escreve aí no papel enquanto a gente está falando. Acompanha, pega um papel, acompanha, tá? Imagina um retângulo. Retângulos são diferentes de quadrados porque um lado é maior que o outro, Isso. tá? Então, Imagina ele retângulo deitado. Deitado, o lado maior do lado horizontal, o lado menor do lado vertical, tá? Esse retângulo tem o lado maior chamado de P e o lado menor chamado de Q. Tá? Vamos então atribuir esses nomes. Esses nomes. P para o lado maior, Q para o lado menor. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse retângulo como se fosse um papel e dobrar ele no meio. O lado maior. Eu pego o lado menor e dobro em cima do lado maior. Certo. Tá? Então o que vai acontecer? Eu dobro, vai formar um outro retângulo, né, dobrado, onde o lado menor do primeiro retângulo, que é o Q, vai continuar igual, que eu dobrei. Só que o lado maior vai ficar P sobre 2. Vai ficar dividido pela metade. Então eu tenho dois retângulos. O retângulo antes de dobrar e o retângulo depois dobrado, que é menor. Perfeito. Tá? Eu quero fazer uma regra de 3. Eu quero fazer uma proporcionalidade entre o retângulo maior e o retângulo menor. Sim. Então eu quero relacionar o lado maior com o lado menor. Então pense no primeiro retângulo aberto. Eu tenho P sobre Q, que é o lado maior sobre o lado menor do primeiro retângulo. A razão. Dividido pelas razões do triângulo menor. Que vai ser Q, porque como eu dobrei no meio, o lado menor do primeiro triângulo ficou maior. Então Q dividido por P sobre 2, que é a metade. Exato. Né? Então eu vou ter P sobre Q igual a Q dividido por P sobre 2. Aí para arrumar essa equação, eu vou jogar todo o P e o Q para um lado. Então eu vou ter P do lado de cima e P sobre 2 do lado de baixo. Vou passar multiplicando. Vai ficar P ao quadrado sobre 2 igual o Q que está do lado de baixo, joga para cima multiplicando pelo outro Q. Vai ficar Q ao quadrado. Então fica P ao quadrado sobre 2 igual a Q ao quadrado. Aí eu troco de lugar o 2 com o Q ao quadrado. Fica P ao quadrado dividido por Q ao quadrado igual a 2. Sim. E aí, como os dois estão ao quadrado... Eu sei que pelo áudio é difícil Sim. visualizar tudo isso, tá? Mas no fim, a conta dá P ao quadrado sobre... P ao quadrado sobre Q ao quadrado igual a 2. Isso. E aí eu jogo a raiz. Aí, né? isso. Os dois estão com exponencial 2, joga a raiz pro lado 2. Isso. Aí fica P sobre Q igual a raiz de 2. P sobre Q igual a raiz de 2. Ou seja, uma razão, uma divisão que deu uma raiz de 2. Que não é um número inteiro. Reginaldo mostra uma coisa que Deus está errado agora. Oh my God! Impossible! Deus errou. Quanto é a raiz de 2, mais ou menos, Altair? Então, não se sabe. Porque é 1,41, 2, e vai infinitamente. Não Ou é seja, uma dízima, né? Não. 1,40 e alguma coisa. E vai embora. Ou seja, não tem fim esse número. Sim. Ou seja, eu consegui descobrir um número que é a razão de dois outros números inteiros, só que ele não é inteiro. Ou seja, ele não é racional. Ou seja, aquela regra foi quebrada. Ou seja, Deus não se expressa por proporções. Acabou a religião. O dogma da religião foi quebrado. Logo, esse é um número irracional. Daí surgiu o nome irracional, porque vai contra a vontade do Deus pitagórico. E o rapaz que descobriu isso foi pra onde? O Hipaso descobriu isso e, aturdido com um semblante de deslumbre,
Meu Deus, acho que a gente tá errado. Ele teve o espírito científico, eu acho que a gente tá errado. Eu acho que a gente tem que reformular o dogma, né? Reformular a nossa religião, olha. Foi falar pros outros matemáticos. Foi falar pros outros. E olha, eu descobri um número que não é a divisão de dois números inteiros e não é inteiro, é irracional. Vamos dar o nome de irracional. Mas isso vai contra a nossa religião. E o cara que tem a outra religião ali, que dá tudo certo, se a gente mostrar que a nossa tá errada, vai ser mais fraco. Então aí vamos dar um jeito nesse rapaz. Aí chegaram pra ele e falaram, não, deixa aqui, vem aqui com a gente. Levaram ele pro mar e afogaram ele. Afogaram. Vem aqui, vem passear de barco. Isso, vamos comemorar ali no barco, ali no canto. Poderoso chefão, é isso? Ai, mataram o cara. Tem várias versões, como é uma história muito antiga, né? Tem milhares de anos. Tem gente que fala que, de fato, os pitagóricos mataram ele. Tem gente que fala que, na verdade, ele foi morto por Deus. Deus matou ele, porque... Sim. Como assim? Você tá trolando nós? Mataram ele. Tá trolando, né? A lei divina da razão. Da razão, da racionalidade. Tem gente que fala que ele se suicidou quando ele descobriu isso. Então tem vários relatos. Suicidaram ele, né? Mas o mais provável é que, pra não estragar a religião, né, pegaram ele, né? E ele fez essa prova, e ele tinha feito uma outra prova, que é a prova da existência de pi. Que é outro número irracional, ele tava pedindo, né? Ele tava pedindo. Esse tava pedindo, viu, Tom? Com base na esfera, os pentágonos, enfim. Tava pedindo. E aí, qual a relação entre isso e o papel A4? É isso que eu ia perguntar. Exato. Fomos lá pra Antiga Grécia, já matamos um matemático discípulo de Pitágoras, que descobriu razão que dá um número irracional. E o que isso tem a ver com o sulfite ser o A4? Então, quando eu pego um papel e dobro no meio, e a razão entre os lados desses dois retângulos da raiz de 2, eles têm uma proporcionalidade, tá? Você pode pegar papéis de várias dimensões, dobrar no meio, e as razões entre os lados não dá a raiz de 2. Logo, esses papéis não são proporcionais. Onde esse princípio de proporcionalidade é aplicado? Por exemplo, no papel. Então, faça o seguinte, nosso ouvinte. Pega duas folhas A4 em pé, né? Ou seja, com o lado maior para cima, coloca uma do lado da outra. Bem certinho. Esse lado vai ser o lado do papel A3. Tá? Vai ser um tamanho de papel A3. Se você pegar o lado de uma folha A3 relacionado com o lado da outra, do outro lado, vai dar raiz de 2. Também. Olha só. Mantém a proporcionalidade. Se eu pego, então, o 29,7, né, que é o lado maior de um A4, e divido por 21, que é o lado menor do A4, vai dar um número que é exatamente raiz de 2. Em torno, muito né? próximo de raiz de 2. Porque é um arredondamento. 1,41, 42, blá, 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 blá. Isso. Que é a raiz de 2. 1,41, 42, blá, 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 blá. Aproxima. Né? E aí, se você pegar duas A4 e juntar, vai dar uma A3, vai manter essa proporcionalidade de raiz de 2. Ou seja, o sistema A de papel é um sistema que parte dessa premissa, de que você dobra o retângulo no meio para gerar o próximo número de folha. Então, o A3 dobrado no meio vai dar um A4. O A4 dobrado no meio vai dar um A5. Isso. E o A3 é um A2 dobrado ao meio. Exato. Né? E o A1... E a razão entre o maior lado e o menor lado desses retângulos é sempre raiz de 2. Isso. E isso surge no A0. O que é o A0? O A0 é uma folha cuja área é 1 metro quadrado. Ou seja, a diagonal dele... Porque um lado vai ser 1 metro, o outro lado é 1 metro. 1 vezes 1, a área dá 1. A diagonal vai ser quanto? Raiz de 2. Sim, né? É verdade. E aí se você dobra uma A0 no meio, dá A1, A2, A3, A4 e por aí vai. Veio por causa do nosso amigo Hipados, que morreu por do nada, coitado. Olha só. Isso é uma homenagem a ele. É uma homenagem a ele. Né? Isso não vale só para o papel. Tá? Esse princípio vale para a computação. Certo. Por exemplo. Na verdade, eles usam álgebra linear e tal, mas os primeiros computadores, assim, de forma bem simples, eles usavam esse princípio de raiz de 2. Então, imagina que você tem no computador, você está no Photoshop, você tem uma imagem. E aí você arrasta essa imagem para reduzir ela. Isso, proporcionalmente. Proporcionalmente. Né? Você reduz aquilo proporcionalmente. Isso. Como é que o computador faz isso, né? Como é que ele consegue, tão rápido, né, diminuir as proporções dos lados? Né? Então, imagina que você tem um desenho de um retângulo, né? E aí você pega esse retângulo e arrasta diminuindo. Como é que ele diminui e mantém as proporções, né? Conforme você vai arrastando. Ele vai multiplicando os lados por raiz de 2 o tempo todo. Sim. Então esse é um número áureo, um número que é uma razão áurea de proporcionalidade. Esse sim é um número divino, então. Exato, esse é um número divino. Se Deus for alguma coisa, ele é irracional. Se Deus for alguma coisa, ele é raiz de 2. Ele começa na raiz de 2. Olha. Porque tem outras raízes. Um dos princípios de Deus é irracional e é raiz de 2. Isso é a primeira coisa.
Mas aí, para encerrar, vale um último comentário. Raiz de 2 é um número irracional, logo ele não tem fim, tá? Então, como é que o computador usa raiz de 2 se é um número que não tem fim, né? Isso é importante, assim, é até uma curiosidade importante. A matemática pura, né, a aritmética, tem um princípio que chama comutatividade, né? Que se você... a ordem dos fatores não altera o produto. Isso vale para produtos e vale para somas. Então, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, tá? Se você pega um número, raiz de 2 mais raiz de 3, é o mesmo que raiz de 3 mais raiz de 2. Tá? Na matemática pura. Na computação isso não vale. Por quê? Não. Na computação não vale. Por quê? Porque, por exemplo, se você faz uma conta com um número muito, 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 muito pequeno, soma com um número muito, muito, muito grande, se você fizer nessa ordem, dá um resultado. Se você pegar um número muito grande mais um número muito pequeno, dá outro resultado. Por conta do arredondamento. Sim. Porque tem a questão da memória do computador. As leis de arredondamento do computador. Isso, e ele é finito, né? Ele tem um espaço de memória finito. Então, as regras puras da matemática não se aplicam tanto às regras da computação. Tem um limite ali quando você trabalha com números muito pequenos ou muito grandes. Então, no nosso mundo macroscópico, todas as folhas A4 produzidas, elas respeitam essa regra com uma certa margem de erro. Não dá raiz de 2 bonitinho, mas para você fazer seus desenhos, para você fazer seu projeto, para você fazer um desenho em escala numa parede, alguma coisa, dá certo. Acenda uma vela em nome do nosso Hippasos, isso é um Naruhodo em homenagem a ele, milhares de anos atrasado, mas justiça sendo feita, né? Azar dos pitagóricos, tá bom? E agradeço ao nosso ouvinte por uma pergunta que parece muito besta, mas mostra a possibilidade de contar uma história interessantíssima. É verdade, a pergunta do Rômulo. Muito obrigado, Rômulo, pelo Fúteis e Úteis de hoje. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.